Vidas negras importam. No estômago, Cristiane Sobral. Na primeira vez que me bateram na cara, ardeu mais do que a surra de vara. As de marmelo cantavam mal, assobiavam, debochando do meu sangue vermelho, escuro. Um soco no nariz era uma das dores mais ácidas. Meu estômago nunca viu o paraíso. Já senti tanta fome que já tive crise de riso. Não sei por que a gente pula quando sente dor. Não sei por que a gente pula quando sente amor. Mas também nunca fui amado. Paulada no joelho machuca tanto que causa desmaio. O frio na rua também não é brincadeira. Pior que isso, as mordidas de rato, roedores trazem a miséria senhora. E é um fato. Dormir de papelão nunca tira do corpo o cansaço. Por isso não entrei no Instituto de Saúde Mental. Lá não tem remédio para minha dor e trauma. É uma doída lembrança da escola onde sempre fui burra. Médicos não gostam de gente preta. Acho que as meninas sentem dor. Só as filhas deles são crianças. Os doutores não gostam das mulheres. Só das mulheres deles, porque nelas podem bater. Até a raiva esquecer. No estômago, Cristiane Sobral. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu estou aqui com nota de escurecimento de gerações. E aproveitando, eu vou oferecer essa conversa para Cristiane Sobral, para o Negro Du, para todas as flores de Baobá e para sempre viva Luísa da Silva Camilo. E hoje eu tenho o grande prazer de a gente fazer uma boa kizumba. E essa kizumba vão ser com dois grandes pretos escritores negros, negras, para a gente poder falar dessa literatura de autoria negra. Tânia Cerqueira e Décio Vieira. Salve, queridos! Bem-vindos, venham até aqui. Salve! Muito obrigado, queridos. Agradeço a presença de todos. Décio, muito obrigado. Tânia, muito obrigado. Agradeço a gentileza de estarem aqui para a gente conversar. E peço a licença, por favor, se apresente. Tânia, por favor. Boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer, né, receber esse convite de Plínio. Fiquei muito lisonjeada pelo convite, que me deixou assim bastante nervosa, né, porque é tudo que está mudando, né. Então, assim, eu sou de Salvador, formada em letras vernáculas, com mestrado em letras também. E professora durante 30 anos, trabalhando sempre com educação antirracista na periferia de Salvador. Durante esse período, né, sempre voltando esse trabalho feito, né, nos bairros periféricos, majoritariamente negros aqui na nossa cidade. E a literatura sempre fez parte de mim, né, desde a adolescência. Só que, a partir de 2000, eu fiquei pensando, meu Deus, o mundo vai se acabar. Começou a pandemia e tudo estava guardadinho lá, engavetado, né? Falei assim, pronto, o mundo vai se acabar e eu vou, o que é que vai acontecer a partir de agora, a partir de 2020, a gente tem que dar um rumo. Foi quando eu comecei a pensar, como diz, a literatura salva, né? Foi o meu caminho. Foi começar a participar de cursos. Como você estava falando de Cristiane foi uma das minhas salvações. Aí eu comecei a fazer o curso de escrita criativa com o Cristiane e também fiz o curso com você, com a outra poeta aqui, Lívia Natália. E isso foi me dando assim, mais fortalecendo o caminho, né, que eu estava querendo seguir, que era escrever, era colocar esses escritos para fora, entendeu? Então, basicamente isso aí. Depois a gente vai falando um pouco mais sobre esse percurso, né? Com certeza, querida, com certeza. Eu que agradeço. Décio, por gentileza, querida. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas, e também a Cristiane que está aí, né? Cristiane é o nome Tânia. dela, né?
A Tânia. Tânia, aliás, Cristiane. Então, boa noite a Tânia e a todos que estão aí na sintonia desse canal bastante interessante, que a gente teve a oportunidade de conhecer, infelizmente só agora, depois que o Plínio nos convida. Bom, meu nome é Décio Vieira, eu já venho de uma luta bastante longa aqui pela nossa cidade, por outras cidades também, né? Isso desde o início dos anos 90. Eu sou formado pela PUC de São Paulo, lá nos anos, final dos anos 70, gente. Então, na época, fui preso na PUC, na época da invasão, 1977, a gente era bem novinho, e na época eu fui preso junto com esse que está aí na televisão, o Aldo Rebelo, é um baiano que estava sendo candidato a presidente da UNE, então eu fui ajudar, acabei sendo preso, mas deu tudo certo. A literatura, gente, eu sou formado em língua portuguesa e tenho pós-graduação pela ECA USP. Mas a literatura sempre fez parte da nossa vida. A literatura é a forma de você tentar fazer uma catarse, porque nós, pretos, vivemos num mundo em que a todo momento você tem que se autoafirmar. Em todos os lugares que você vai, principalmente os negros que têm essa consciência do preconceito racial, percebe isso em todos os lugares, em todos os ambientes que você entra, onde nós temos que entrar, trabalhar, estudar, trabalhar, inclusive em ambientes, eu frequentei muito ambientes bancários, onde o racismo é muito forte, e todo esse trabalho de anos, desde lá do início dos anos 90, eu traduzi em poesia, em contos, que estão sendo publicados aí, primeiro pelo Cadernos Negros, a partir dos anos 2000, eu comecei a publicar. Então, eu tenho lá, desde o número 29 do Caderno Negro, eu sempre participo quando possível, né? Às vezes não dá. E tem algumas obras próprias, né, que a gente já lançou, e estou lançando também um outro livro de contos que está compilado todos os contos que eu fiz para o Caderno Negro. Então vai ter o lançamento, pretendo que seja em novembro, né? Mas aí tem um problema aí com a editora, que eles estão querendo passar o lançamento para janeiro. Mas aí é uma discussão que se vai ainda um pouco adiante. Fico muito feliz, muita alegria estar indo junto com o Plínio agora a partir de alguns dias atrás. Não conheci o canal, já estou indo para o canal assim, rapidamente e divulgando esse trabalho, mais esse trabalho que toda a comunidade negra aí vem impetrando na sociedade durante muitos anos. Desde o tempo que a gente era criança, já veio o movimento negro trabalhando. Agora nós estamos aqui, mais um canal que fica aí à disposição das pessoas para poder aprender e também ensinar, né? Não é só aprender, ensinar também, porque a gente aprende muito quando a gente ouve as pessoas discutindo, falando sobre o seu cotidiano. Eu creio que o escritor ou a escritora tem que ter essa percepção de que a volta dele, o objeto de trabalho dele, muitas vezes é colocado pelas pessoas em torno dele. Então, ele tem que ter essa antena observatória bastante ativada para poder compor as suas poesias, os seus contos e os seus romances. Tá certo? Então é isso. Uma alegria estar por aqui com vocês, viu? Eu, que é uma alegria também. E aí já vou fazer uma provocação em cima de que vocês já começaram e essa motivação que vocês são dois autores de contos também que estão agora nesse último Cadernos Negros 44. O que é escrever para o Cadernos Negros? Lembrando que, para quem não conhece, né, que o Cadernos Negro é uma das publicações negras, né, de mais longa duração. Nós estamos, né, publicando, né, ano após ano desde 78, com grandes escritores passando, compilando aqui. Então, nós estamos com duas grandes figuras assim. O que é escrever para esses Cadernos Negros, Tânia? Olha, eu digo assim, que os Cadernos Negros é uma literatura de acolhimento. É a primeira vez que eu estou publicando. Foi bem isso assim, foi durante a pandemia, eu comecei a escrever e procurar pesquisar, onde é que eu vou publicar? E recebi uma carta convite, falei assim, não, eu precisava, Caderno Negro era meu sonho, é o sonho de consumo de todo mundo publicar, né? E a primeira vez eu enviei os textos, meu texto foi selecionado, meu conto foi selecionado.
Então, assim, digo que é uma literatura de acolhimento, porque, juntamente com grandes outros escritores, né, como o caso de Décio, que já é bem mais experiente do que eu nessa publicação, aí a gente vê pessoas que a gente admira, como Miriam Alves, Conceição Evaristo, Cristiane, várias outras mulheres que publicaram e publicam ainda no Caderno Negro. Então, o Caderno Negro ele abre essa oportunidade da gente perceber que vale a pena a gente estar escrevendo, vale a pena a gente estar não, dando visibilidade a esses textos, sabe? Que o tempo todo, como diz, às vezes a gente fica guardando o tempo todo sem saber se isso vale a pena ser divulgado. Mas, assim, eu fiquei muito feliz, muito, assim, realizada, praticamente, realizada a palavra, né? Quando o meu texto foi selecionado pela primeira vez, já ter enviado. Então, assim, isso vai me fortalecer, porque agora eu vou, assim, pensar muito mais, direcionar meu caminho, assim, muito mais para que mais gente leia, mais gente sinta, mais gente saiba da nossa potencialidade. Enquanto que a gente sabe que as mulheres do nosso país, escritoras, sempre são invisibilizadas, né? E o Caderno Negro sempre trouxe isso para trazer tanto as mulheres negras como os homens negros. Isso dá uma oportunidade de a gente estar divulgando o nosso trabalho, dizendo a forma como a gente escreve, que é bem única, bem singular, entendeu? Então, assim, os Cadernos Negros, para mim, é uma grande oportunidade do exercício da escrita, de você a gente trazer tudo isso que, assim, de escritoras anônimas como eu, hoje está sendo aqui convidada para estar conversando, estar falando sobre isso, ao lado de dois grandes escritores, né? Então, isso para mim não tem preço, não tem um valor inestimável assim. Com certeza, querida. Não, dois grandes escritores são vocês. Décio, conte para nós essa experiência, né? Você já começou, você já deu um preâmbulo, mas essa experiência de escrever do Caderno Negro, da primeira vez, do 29, como você falou. Então, Camilo, é como a Tânia está colocando aí. Você escrever no Cadernos Negros é uma grande oportunidade para você poder estar em contato com esse público da literatura, e não só em sala de aula, na academia, dentro da academia. Aliás, na academia nós travamos uma outra discussão, porque vários academicistas não reconhecem a literatura negra. Eles reconhecem a literatura feminina, LGBTQIA+, mas a literatura negra sempre, na academia, tem uma certa resistência para reconhecer lá desde Lima Barreto, desde de muitos outros autores do século XVIII, século XIX, inclusive Machado de Assis, de reconhecer uma literatura negra. Então, quando o Cadernos Negros se apresenta, desde lá de 1978, como uma literatura negra, você, para entrar na academia, a gente sente uma certa resistência ainda, até hoje. Porém, esses escritores que estão ali no Caderno Negro estão fazendo uma literatura negra. Então, a gente já ouviu até outras críticas acadêmicas, que é uma literatura panfletária, é uma poesia panfletária, são contos de causos, né? Porém, isso não arrefece em nós que escrevemos para os Cadernos Negros, não só, e também o Caderno Negro ele provoca na gente uma exposição enquanto escritor. Hoje estamos aqui com você. Eu já estou com 3 convites para participar de saraus em bibliotecas, que é promovido pelo Renan Wangler, que é um dos escritores também, que está aí conosco. Ele já é jovem, ele também, como a Tânia, chegaram agora nessa renovação que está tendo, e é muito importante. Então, o Caderno Negro dá essa possibilidade de visualizarem-nos com um público que não só o da academia, não só o de sala de aula, mas dentro do movimento negro, que é muito importante. Dentro do movimento negro, saber que existe um quilombo negro, estou sendo redundante, mas um quilombo de letras, que aglutina pessoas que têm essa verve de escrever e colocar no papel as suas preocupações
principalmente com relação ao preconceito racial. É isso. Com certeza. E uma das acusações é que somos monotemáticos. Não, a gente fala sobre tudo, né? Exatamente. Exatamente. E essa Exatamente. literatura, a literatura negra, é onde você tem a coragem da autora, do autor, se assumir como negro. Exato, exato, Né? exato. Isso que incomoda um pouco, assim. Isso Mas que lá nós incomoda. viemos aqui para conversar também, mas eu queria que vocês declamassem. Tem algum texto, algum poema, alguma coisa, Tânia, para poder cantar e declamar para gente? Sim, eu vou falar um pouco desse livro aqui, Carolinas. Eu fui uma das selecionadas, né? Participei no ano de 2000, no ano da cura, vamos dizer assim, de 2000, os 100 anos de Carolinas. Então, eu tive um dos textos meus, um dos contos, selecionado para esse livro aqui, A Nova Geração de Escritoras Negras, né, escrito pela FLUP. E eu vou ler um trechinho aqui que fala que o livro, essa coletânea foi dividida em 8 partes. A parte, né, que a gente trabalhou foi com a parte da musicalidade de Carolina. Carolina não só escrevia, mas ela também era uma compositora. Então, aqui, a partir do disco Vedete das Favelas, a gente escreveu, né, os textos. Eu vou ler aqui um pedacinho rapidinho aqui. Que chama A Dama de Vermelho. Né? O texto é a partir de uma composição de Carolina de Jesus. Então, no finalzinho, já, que chama A Dama de Vermelho, falava assim: Maria pelou em vão. Os olhos de Mário Carlos estavam vermelhos e ódio de cego de paixão. Ciúme e possessividade. Maria tentava explicar a outra que usava vermelho. Perda de tempo. Ouvia-se um disparo a queima-roupa. Ela, a moça pacata da paz, chorava sobre o corpo ensanguentado do homem que realmente amava. Mário Carlos, logo à frente, também sucumbiu. O homem que se sentiu enganado não suportou a traição, tirou a própria vida num tiro certeiro contra o peito partido de dor. E a dama de vermelho gargalhou sem remorso. Ela não tinha dono. Ninguém segura a ventania. A dama de vermelho era insubmissa. Era mulher livre de convenções sociais e éticas. No outro dia, no jornal matutino da cidade, estava estampado: Mulher de vermelho foi a causa do crime passional. Os vizinhos sabiam o que tinha acontecido. Já imaginavam que isso poderia ocorrer. Não foi culpa da mulher de vermelho. Ela apenas tinha um dom de seduzir e se manifestar no corpo de Maria. Ninguém teve culpa. Então, esse conto, ele traz justamente, né, a questão também da religião, onde o homem era apaixonado não por aquela mulher, mas era apaixonado pela entidade da mulher. Aí, por isso chama Dama de Vermelho, né, a padilha que ela possuía. Então, é baseado numa das músicas, numa das canções de Carolina Maria de Jesus. Muito legal. E isso, né, Décio? Essa é algumas questões. A Maria Carolina de Jesus é uma, e eu falo algumas vezes assim que Maria Carolina de Jesus e Machado de Assis escreveram sobre tudo: crônica, poesia, romances, essas coisas, peças de teatro, música. Machado de Assis, eu não sei se fez música, mas com certeza, se tivesse uma oportunidade, ele deve ter feito, ou deve ter pensado em fazer. E essa questão dessa nossa literatura de autoria preta, essa literatura negro-brasileira, é isso, né? É você se permitir fazer, você não ser monotemático e também não estar só numa arte, né? Só numa categoria. A escrita é tudo, né? Isso é muito bacana. Décio, tem alguma coisa para a gente? E Carolina de Jesus foi uma mestra em termos de literatura.
O trabalho dela hoje é reconhecido aí no planeta, em vários cantos do planeta, é uma coisa assim para a gente que nos enche de orgulho. Mas o motivo da escrita dela, eu fico assim pensando, foi sempre o sofrimento. O sofrimento é que levava ela, que ela fazia, que ela se derrama aquelas palavras no papel para poder aquilo seguir. Então a literatura é isso, cada poesia, cada conto ou cada romance é digamos assim, eu costumo brincar que é o seguinte, é como se fosse um filho do autor, é uma coisa que sai de dentro dele. Não dá para a gente explicar muito com palavras, mas é como se fosse um parto quando você solta uma poesia. A poesia, ela tem um primeiro momento em que você recebe um start de fora para dentro. Ela começa a ser construída no autor, no escritor. Ela começa a ser construída e em algum momento ele vai sentar numa mesa e vai jogar aquilo no papel. E aí aquilo forma como se fosse uma, eu não sei, eu nunca, assim, digamos, participei de um parto, mas é como se fosse um parto. Você estava dando à luz a um filho que é uma poesia, que é um poema, uma poesia, que é um conto. Então, o conto não é criado só da nossa cabeça, nem a poesia é criada de forma aleatoriamente. Ele é criado partindo do cotidiano, partindo das observações, das nossas vivências. Então, quando Da você nossa tem a pele, né? poesia, Parte da nossa exatamente, pele também. exatamente, baseado naquilo como a Carolina de Jesus tinha lá, é, ela não falava do preconceito racial de forma direta, porém todo o livro dela permeia o preconceito, a discriminação racial, discriminação de gênero. Então, é um sofrimento, sabe, colocado em palavras. Então, nesse sentido, eu escrevo sempre, estou lançando um livro, sempre, desde lá dos anos 90 eu escrevo. Escrevi muito em jornais aqui da nossa cidade, fazendo análises literárias. Escrevi no jornal também de Jundiaí e de outras cidades. Escrevi no Rio de Janeiro também, pro Rio de Janeiro, né, com amigos que tem lá, para fazer análise de alguns trabalhos literários. Eu tenho um aqui que foi lá no início, no início dos anos 90, a gente fez um pequeno trecho de um rap. E esse rap ele foi musicado por um grupo aqui da minha área. Não tiveram tanto sucesso, Ah, mas foi Décio, musicado. conta pra gente, você não contou, não na gravado. Que área é a sua? Você falou sua área, sua área, sua área. Ah, Você não tá. falou. Eu sou da letras. Não, Eu sou da área, língua área portuguesa. geográfica que você tá. Ah, tá, tá. Eu tô aqui em São Paulo, assim, tô na cidade de Caeiras. A cidade de Caeiras fica aqui ao lado da cidade de São Paulo. Você pega o trem na Estação da Luz, e umas 10 estações para frente a gente sai dentro de Caeiras. É uma estação, aliás, é uma cidade eminentemente branca, de tradição alemã e italiana. Nós negros aqui não chegamos a 30% na cidade. Temos um conselho da comunidade negra aqui, e aí é um conselho que ele demora ele não funciona como a gente gostaria, porque digamos assim, o embate com a sociedade aqui na nossa cidade não é muito fácil. Se lidar com gente descendentes de alemães e italianos e falar de negro, para eles é um problema. E é um problema. Então é um problema que a gente tem que encarar e discutir. Eles não gostam muito disso. Então, Caieiras está aqui próximo de São Paulo, aqui no bairro da Pirituba, mais adiante, Perus, seguida Caieiras. Estou por aqui, né? Participo Faz aqui do parte da região Caranguejo metropolitana e de São Paulo, Caíra. isso, participo também do Conselho da Comunidade aqui da minha cidade e do Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, que é aí onde eu tenho um alcance maior de pessoas, de atividade, e é isso. O Beleza. nosso trabalho, eu queria declamar um pequeno rap aqui, foi feito lá nos anos 90, mas é interessante porque eu gosto muito dele, porque você fala, poxa vida, eu sempre creio que a poesia é um parto, é um filho que você sai, que você dá à luz, né? Rap inacabado. Atravessar a cidade, 14 de maio, uma aventura. Vejo os meninos da favela, quase todos negros, indo para a escola. Uma escola de favela que antes era um mato. Lá ensinam a ser comportado, desempregado, conformado, mas o sangue fala mais alto. É nós. No caminho aprendo a capoeira, a ginga para a vida, também é sensual.
ginga e seduz. Finjo que vou, saio, fujo e ataco. Meu dinheiro vem do tráfico. Trafico ideias, vendo sonhos. Sou um escritor de paredes, de madeirites, de papelão. Meu lar, meu lar é um barracão. Rapper da escuridão. A batida forte do tantã bate no coração. Bate na cabeça dessa gente. O rap não fala só palavrão. Fala da dor dos esquecidos e só lembrados na eleição. Por políticos mentirosos que querem apenas nossos votos. Depois desaparecem, só vemos sua cara na televisão. Suas caras gordas não são a cara do povo, a cara do morro, a cara da malícia, pois enfrento todo dia a cara da polícia. Bala por todo lado, moro na periferia, não existe traficante velho, foi zerado antes. Esse é um rap que a gente fez e foi musicado aqui, foi muito legal, mas o pessoal não teve assim tanto alcance e também não continuaram o trabalho que eles iam fazendo. Certo, vai cantar mais. Tânia, o mundo não acabou. O que você tem pra gente, querida? Graças a Deus que o mundo não acabou, né? Com certeza, Assim, com certeza. como o Décio falou, a literatura, a nossa literatura, ela traz muito da nossa subjetividade, das nossas vivências, né? Então, assim, eu, como de religião do candomblé, então, eu sempre trago palavras, né, Yorubá, palavras do nosso dia a dia da religião do candomblé para serem inseridas nos meus textos, né, nas minhas produções. E eu vou trazer agora essa poesia, Oriqui Poético. Se palavras são ebóis, faça sua oferenda, dando-lhe o melhor para a sua poesia. Assim, o plano astral irá receber. Alguém vai decifrar, compreender que nesse terreno chamado vida, você só se autoriza ao ato da escrevivência e poetizar sua vivência saber. Então, eu sempre utilizo, né, essas palavras do nosso cotidiano, no caso dos terreiros, utilizando esse neologismo, né, dentro dessas palavras, dentro do meu poema e dos meus textos também, dos contos, que não deixa de ser as nossas vivências, nossa escrevivência, né, como bem disse Conceição Evaristo. Com certeza, é a nossa pele, né? Nossa pele fazendo letra, nossa pele virando tinta, fazendo letra, fazendo história, né? Décio, conta pra gente, querido. Que se declama? Então, como eu estava dizendo, como a Tânia também tem esse caminho, cada poesia, ela tem ela carrega uma parte muito grande de quem escreve. Toda obra, né? Toda obra que você tem em contato, a primeira coisa que a gente, pelo menos, observa é a relação do autor com a obra. E tem uma relação ali bastante intrínseca. Nos meus estudos, no meu trabalho, eu lidei muito com um estudo sobre Fernando Pessoa. Apesar de receber várias críticas de que Fernando Pessoa era uma pessoa extremamente racista. E era mesmo, tinha algumas jogadas aí na vida dele, algumas falas, algumas colocações extremamente racistas. Porém, com relação ao nosso trabalho aí em sala de aula, a gente teve que estudar um pouco e dissertar, falar sobre a obra de Fernando Pessoa. Então, a gente fez um trabalho aqui, um pequeno trabalho, que vai falar um pouco dessa... Na verdade, é um contraponto ao Fernando Pessoa, ao que ele criava. Fernando Pessoa morou na África do Sul enquanto criança, junto com os Zulus, ele, nos anos... no início da vida dele, lá no início no século XX, ele morou na África do Sul, então ele teve contato com a língua, as línguas Zulus, a língua dos Boers, né? E dali ele veio para Portugal, e na língua portuguesa ele se expressa muito bem, tanto em português como em inglês. E nesse trabalho que a gente foi desenvolvendo sobre Fernando Pessoa, eu recebo críticas até hoje, porque Fernando Pessoa é extremamente racista. Ele tem
tiradas racistas. Mas isso não desmerece o que ele criou. Eu creio que não. Não só ele, né? Você pega muitos, digamos, pensadores que permeiam a literatura mundial, que a gente, de repente, tem aquela questão de admirar esse pensador, porém ele tinha uma pegada racista muito triste. E aí deixa a gente um pouco chateado. Então, o meu poema chama-se Pessoa. É um poema, na verdade, eu não dediquei a Fernando Pessoa, eu vou discutir com ele, é um poema que discute com o trabalho dele, com a obra dele. Diz o seguinte: esses mares não foram sempre seus. Lágrimas caíram solitárias e aos borbotões. Do lado de cá, muitas mães também choraram e ainda não findaram essas lágrimas. Os tristes filhos seus, por outro lado, além do mar levaram. A riqueza de Próspero saiu dessas mãos negras. Em todo o novo mundo e todo o tempo, nossa companhia foi a morte. E a sina de Caliban continua conosco. Sorte? Tudo isso, para que todo o mar fosse seu, não sei se valeu a pena. Não tínhamos almas, lembra? Vocês passaram além do bojador, acima da dor. Digo-te, amarraram toda a maldade do mundo na nossa cor. Gritar ao Deus do desgraçado, tanto horror é muito fácil. Quisera vê-los carregar esse fardo pesado do preconceito, mar adentro, além da dor, arrastando como correntes presas às mãos, grilhões atados ao coração pelo tempo afora. A voz ouvida no Restelo não teve eco em sua jornada. Da gente negra ouvia-se apenas o lamento. Revoltas se sucediam, caladas à força do açoite. Pelo poder das armas, sem julgamento. E o maior crime da história estava em andamento. Hoje, andemos, quebrando as correntes, as amarras, pela força do pensamento. Não é pessoa. É isso. Não é, pessoa? Não é, Tânia? Conta para gente também, você começou e você se apresentou, foi bem interessante, isso que o Décio está falando, essa sua atuação na sala de aula. Como foi, como é, como você imagina, né? Como você pôs essa discussão, né, dessa educação antirracista que você praticou, pratica na sala de aula? Assim, bom, como até isso de Salvador ser uma capital majoritariamente negra, não tinha eu trabalhando na periferia, que era quase 100% de meninos e meninas negros, não tinha como você não trazer isso para o cotidiano da sala de aula. Então, mesmo que nos livros didáticos a gente não encontrasse esses textos, eu me esquivava e trazia, bem antes até da lei 10.900, da lei, né, dessa inclusão. Esqueci agora o nome da lei, por incrível que pareça. Então, assim, eu sempre trazia esses textos do Caderno Negros, trazia esses poetas, e as mulheres negras para dentro do cotidiano. E isso também foi um trabalho do meu mestrado, onde eu trabalhei com letramento literário e a literatura negra brasileira, utilizando os poemas de Lívia Natália, né? E dentro do letramento literário, a gente trabalha não só com a poesia em si. Então, a partir da poesia, que é o mote, né? Eu trabalhei muito com toda a contextualização daquilo ali. Então, ali os meninos não só via todas as partes, né, todos os segmentos, como discussão, trazia música, trazia teatro, dança, tudo, para que ele compreendesse o que estava escrito na poesia. Um caso assim, bem específico de Lívia Natália, quando, às vezes, o aluno, principalmente o aluno do ensino fundamental, ele fazia a poesia é muito difícil para entender, mas não. A gente tinha que trazer
a contextualização daquilo ali para que o aluno compreendesse e soubesse o que estava se tratando. Porque não é só sentir, mas também trabalhar ali dentro de cada palavra que surgia ali. Se surgisse uma palavra, a gente trazia todo aquele trabalho. Então, Lívia Natália, por exemplo, falava da morte do Carandiru, né? 111 pessoas mortas. Tem um texto dela na poesia dela. Aí, o que foi que eu fiz? Tânia, Eu por peguei... gentileza, Tânia, só contextualiza para todos nós que estamos te assistindo quem é Lívia Natália. Né? É interessante isso. Por favor. Lívia Natália é, assim, é uma poeta baiana, que eu também me inspiro muito também. Você conhece, obviamente que você conhece, né? Todo mundo aqui, Lívia Natália, professora da Universidade Federal da Bahia, poeta, então ela faz um trabalho assim primoroso. Então, como os livros didáticos não trazem esses textos, eu peguei, levava esses textos para dentro da sala de aula e contextualizava, como diz, no letramento literário, para que esses alunos entendessem o que ela, no caso, que foi a poeta que eu trabalhei, e não só com ela, mas com Conceição, mas ela foi bem direcionado, o trabalho foi direcionado com ela, e isso aí tudo era contextualizado dentro dessa proposta que foi feita. Então, eu sempre fazia isso, assim, no final tinha os saraus, trazendo poetas, né, da região, para que eles compreendessem a questão da literatura negra, como ela era construída. Então, foi um trabalho, assim, um trabalho muito interessante, né? Que mesmo com tanta resistência, mesmo com muita cara fechada, às vezes daquele trabalho isolado, mas eu procurava fazer, fazia questão de fazer isso no meu cotidiano da minha aula, entendeu? Perfeito. E aí você declama um poema, por gentileza, um texto, alguma coisa para gente. É um pouco assim, bem isso, né? Esse poema aqui é sobre a estética, a poesia estética de Conceição Evaristo, que eu acho assim bastante interessante a forma como ela escreve, né? Como ela traz a política do cotidiano, mas a forma como ela trabalha. Eu, enquanto professora de língua portuguesa, eu fico assim muito admirada na escrita de Conceição Evaristo. Então, essa poesia foi sobre essa estética dessa poesia dela. Nas suas palavras, composta de gozo e choro, ressignificando uma estética, poesia sintática, mudando a semântica, numa gramática sintaticamente nova, tão concessiana, escrevivências, de um quase bem-querer da escrita. Então, Conceição, ela utiliza muito palavras compostas, né, neologismo. Isso me encanta, porque a gente pode explorar isso de diversas formas, né, principalmente na área da educação. Com certeza, essas fusões de palavras, né? É. Décio, trazer você para a conversa também, querido. Onde essa literatura também, essa literatura negra, que ela tem uma preocupação nos temas, que aborda, tem uma preocupação ética, e tem uma preocupação estética, de ser bem escrita, de ser um poema, ser contos com camadas, de mexer a todo mundo, né, para todas e todos, né? Que é isso? Ô, Décio, tá desligado o seu som, querido. Tá. Desculpe. Nós, negros, pretos, nós somos sempre cobrados por essa sociedade para ter que ser melhor em tudo. Quando você é igual na sociedade, você é discriminado, não, você é sempre criticado. Agora, para você, é como dizia o Mano Brown, você não tem que ser bom, você tem que ser ótimo na escola, na faculdade, no trabalho,
para você. Isso é muito triste fazerem isso com a gente, mas fazem. A sociedade nos cobra demais. Então, quando você vai escrever, eu primo muito pela forma da escrita e pelo conteúdo que aquele autor está tentando repassar. Quando da literatura negra, uma das coisas que eu sempre também falo nas minhas aulas é no sentido de aprimorar cada vez mais esse sistema de comunicação, seja da palavra escrita, da palavra falada, seja do verso, seja do conto, seja do romance. Aprimorarmos cada vez mais para que você possa claramente colocar no papel, colocar para a sociedade essas angústias que passa o autor, que na verdade são angústias de um povo todo, de uma comunidade toda da diáspora negra. Um dos autores também que eu leio, que eu gosto muito, é Solano Trindade. Solano Trindade ele faz uma coisa interessante, diferente, por exemplo, de Castro Alves. Castro Alves, quando faz um poema, ele não é negro, ele está de fora da situação. Então, ele faz um poema lá, O Navio Negreiro, belíssimo, por sinal, uma obra-prima. Porém, é um poema que não está ele não está dentro do cotidiano de um negro. Ele está olhando de fora. E nem por isso desmerece a obra dele, que é muito, muito bela. Solano Trindade, assim como Luiz Gama, eles, na sua escrita, uma coisa interessante que eles fazem, eles se assumem como negro. Eu sou negro, meu cabelo é carapinha, me chamam de bode, de macaco, o tempo todo eu vou brigar, vou lutar. Então, quando eu escrevi o conto 44, que está aí no Caderno Negro 44, um conto, e foi aprovado lá, na verdade, a gente estava tentando mostrar os caminhos da nossa luta, do negro e da negra dentro da sociedade, que não é uma coisa simples. Você é discriminado, se você abrir bem os olhos da observação, tiver com sentido bastante despertos, vocês vão perceber que a discriminação ela permeia no medida que você entra na escola, no medida que você entra num banco, na medida que você entra num aeroporto, numa rodoviária, num ônibus, você tem sempre essa questão da discriminação permeando as relações, seja com brincadeiras, seja com gestos assim dissuadidos. E a gente, o escritor ele tem que ter essa percepção bastante aflorada. Então, quando eu leio Solano Trindade e li também vejo muito o Luiz Gama, a coisa que mais me chama a atenção é a sua assunção de ser negro. Olha, eu sou negro. Estou falando do meu ponto de vista de negro, diferente de Castro Alves. Então, eu fiz também aqui, depois de uma aula bastante complexa que a gente fez, onde a gente foi muito questionado por querer, digamos assim, trabalhar numa literatura negra e nos separarmos da sociedade, quando seria justamente o contrário. A gente quer entrar pela sociedade, mas em vias de igualdade. Então, naquele momento, eu fiz um poema chamado Solano Trindade, em homenagem a Solano Trindade, né? Chama-se assim. O nome do poema é Solano Trindade. Cantares à África, cantares a nossas mulheres, também a liberdade, a fome do nosso povo, com saudades, cantares do povo negro e da diáspora africana. Seu teatro percorreu o mundo, até hoje se multiplica, como a voz do carro de boi, cantares do nosso gemido. Esse calor fundo despertou raiva em muita gente, crítica em todos. Nesse despertar, encaramos a caminhada, decorrentes, cansados da labuta, passamos a renhida luta. Hoje meu traço canta Solano Trindade, rimando liberdade com verdade. Meu traço resgata a força do seu verso, Solano. Traz à luz a coragem da negra gente brasileira. Não teme a dor por sermos seu fruto. Recuperamos o poema, previamente perdido na ginga do samba, na cadência do rap, e ao sair de cena, Solano Trindade deixou a rima mais forte, chamada igualdade. É isso. E só uma observação, e aí isso está nítido para eu que estou assistindo e para
todas e todos, é isso. Como a gente não está sozinho nesse quilombo que o Décio falou. Só de, sabe, de meia hora de conversar, a gente trouxe toda uma negrada de Carolina, Isso, a Luiz isso. Gama, Conceição, a Lilian, tá? Não estamos sozinhos. A nossa Não arte estamos. se espelha. Exato. E a ideia é mesmo isso, e o Décio pontuou, eu acho interessante colocar. Não quer fazer uma prateleira, a gente quer que a literatura negra brasileira, essa literatura de autoria negra, essa literatura afro-brasileira, ela seja levada em conta na literatura canônica. Ela não seja Sim, passada sim, não, que ela seja levada em conta. E esse trabalho está sim, sendo, exatamente. né, por Esmeralda, por Exatamente. Márcio, por Décio, por Tânia, e estão fazendo aqui, a gente está fazendo isso tudo, assim. Queridas, eu vou pedir uma licença, querida e querido, vou pedir uma licença para me fazer uma estante preta, né, Sim. para a gente poder fazer para vocês tomarem um pouco d'água, mas aí eu já vou pedindo, porque na volta vão entrar com poemas, prosas de vocês todas e todos. E essa é uma coisa que eu peço, que a gente está pedindo, tá conversando, é essa ideia, assim. Assine o canal. Assine o canal para quê? Para que a gente possa, mais gente possa ver, possa estudar, possa entender essa literatura, essa nossa conversa, para a gente consiga reproduzir essa ótima conversa que a gente está fazendo com o Décio Catani e outras que vêm e outras que vão. Vamos lá. Dentro dessa ideia de trazer esse quilombo literário, o primeiro, né, dessa nossa estante preta é o livro Dom Casmurro, pela Apris Editora, José Endeonça Martins. Segundo pesquisadores, né, Arion Custódio, esse romance escrito foi lançado em 2016. Né? A dinamicidade da narrativa, né, que rege essa forma estética que o José Endonça tem, é uma poética enxuvística. O enredo é simples. Durante os anos de chumbo, Casmurro, um dos personagens centrais, após se envolver numa confusão com o coronel, fogem da perseguição de militares, né? E, desesperado, encontra um abrigo e hospitalidade na casa de 4 personagens. Os personagens são Bento, um professor universitário negro, Ellen, uma jovem descendente de imigrantes alemães, Ana Maria, filha de imigrante italiano, e Bertilha, cuja ancestralidade reporta os tempos da escravidão. É fácil, está percebendo aqui que esses nomes são familiares, né? Principalmente quem leu e lê Machado de Assis, né? Capitu, Dom Casmurro, Benson, todos transplantados violentamente, né? Como diz o Arion, das páginas machadianas, né? E transmutados em pele negra. Além disso, essa ficção é marcada por uma reflexividade, uma autorreflexibilidade, né? Das relações, das potências, do ser negro, do estar negro, e principalmente uma coisa que o Décio falou, não é só você ser negro, mas principalmente você se manter negro, né? Você atuar como negro, você superar, né, toda essa questão. Então, o drama móvel desse livro, Dom Casmurro, de José Endonça Martins, é, é o que ele deseja comunicar, uma mensagem que ele fala que é antiga, né, da realidade do que é ser negro, do que é se manter negro, do que é você estar negro. Então, o primeiro livro na nossa estante preta hoje é Dom Casmurro, de José Endonça Martins, de Apris Editora. O livro, na sequência, muito interessante, é do professor Eduardo de Assis Duarte, que promove uma conversa, um estudo muito importante dessa literatura afro-brasileira. E aí, segundo um outro professor que fez uma resenha desse livro, né, desse Machado de Assis, Afrodescendente, que sai, né, a terceira revisão, né, terceira edição revisada e ampliada, sai pela editora Malê, o professor Paulo Sérgio de Proença, fala que nessa obra, a mais potente, desculpe, é não só a reivindicação da negritude de Machado de Assis,
mas principalmente a proposição desse lugar social onde uma chave interpretativa pode compreender a exuberante obra machadiana, né? Machado de Assis, por muito tempo, diz o professor Paulo, tem sido omisso quanto à escravidão, né? Tem sido acusado que ele é omisso com relação à escravidão e sua ascendência ética. E ainda é, né? Infelizmente. Principalmente pelo que ele atingiu, ele fala, uma das críticas, que ele não só fala da classe alta, né? Não fala dessas outras coisas. Não. Esse livro, ele indica que o autor não se omitiu em nenhum momento de temas espinhosos. Ele falou sobre a escravidão, ele falou sobre todas as questões desse momento. Ele fez uma crítica muito ferrenha de todas essas questões, assim. E o que é interessante é a força que ele tem, né? E nesse livro é debulhado, pelo menos parte ao olhar do professor de Assis e outros ensaios, como é importante dessa obra, né? A recorrente morte do Senhor, essa questão de onde o negro está, onde está essa crítica. Machado de Assis era negro também, né? Então, uma indicação é esse livro, né? Do professor Eduardo de Assis Duarte, Machado de Assis, afrodescendente. E aproveitando que o professor Paulo Sérgio, porém, esse aqui já teve aqui no Nó do Escurecimento, já falou sobre esse livro, né? Pela editora Apris também, O Protagonismo do Diabo nas Obras de Machado de Assis. Esse trabalho é um trabalho muito apurado, com muita generosidade e muito afinco, onde esse diabo, onde esse ser, né, essa figura desse diabo, que a gente tem várias imagens, onde ele permeia na obra de Machado de Assis. É um livro que vale a pena ler, muito bom, muito interessante. E esse foi isso, né? Essa nossa estante preta, essas algumas indicações. Depois eu vou colocar nos créditos, né? Vai estar lá nos créditos, para a gente poder ler e rever Machado de Assis, né? Ler com mais tranquilidade, sem aquela obrigatoriedade que muitos de nós tivemos. E é isso, queridas e queridos. E como a gente não veio aqui só para, né? A gente veio também para bater papo, para conversar, né? Para ouvir. Então vamos lá. Tânia, por favor, o que você nos declama? Bom, mais uma vez, né, a nossa mestre Carolina. Então, a partir de uma frase dela, eu criei esse poema, porque, assim, Carolina, ela sempre militou, mesmo ela talvez não tendo consciência dessa militância literária dela, ela sempre militou. Então, enquanto mulher negra, ela é nosso ícone, né? Nossa, ela é o nosso guia, nosso farol. Eu digo que Carolina, para mim, é o meu farol a seguir. Então, a partir dessa fala dela, que ela disse que eu não tenho forças físicas, mas minhas palavras ferem. Eu fiz esse poema. Todos os tombos que me deram, levantei-me mais forte. Joelhos ralei, desequilibrei-me, levantei-me mais forte. Afrontei sem dizer uma palavra, mas reivindiquei meu lugar, mesmo que tive que passar por dores, desafetos, não, muxoxos, costas viradas e desdém. Levantei-me mais forte. Saiba de uma coisa, insubmissa eu sou indomada. Suas palavras negadas, a mim vale nada. Então, aqui mais uma homenagem à Carolina sobre isso aí. E a gente lembrando, né, Décio, que Carolina, né, escrevia em Cadernos Negros, ela faleceu em 77, e o nome Cadernos Negros também é uma homenagem a Carolina. Então, estamos em casa, né, Décio? Sim, faz parte da nossa vida, o Cadernos Negros.
que fala de literatura, mas fala também da nossa comunidade, logo de chamada, né? São Cadernos Negros. Cadernos Negros. Com certeza. Então, no caso, você falou um pouco de Machado de Assis, e eu quero lembrar que Machado de Assis também, ele tinha na sua obra, como você colocou muito bem, uma crítica ferrenha, mordaz ao preconceito racial. Porém, isso não era de forma direta. Você tem que ler a obra dele para você perceber. O professor Assis Duarte, aí eu já tive alguns trabalhos com ele em Minas Gerais. Ele é professor aí na UFMG, se eu não me engano, na última vez que a gente... Isso. E não só Machado de Assis, como outros, isso serve para a gente fazer uma reflexão. Outros autores que, de repente, não fizeram essa assunção da sua negritude, porém tem uma obra bastante interessante no sentido de uma crítica bastante contundente ao racismo, ao preconceito racial envolvido ali na sua obra. Eu penso que se Machado de Assis tivesse que assumir a sua negritude, assumir a sua luta contra o preconceito racial, ele não teria sido esse grande Machado de Assis que nós conhecemos hoje. Porque existe uma pegada aí onde você tem que, digamos, contornar. Eu sei que não é fácil você dizer isso, e às vezes a gente só recebe crítica. Você tem que contornar algumas coisas, porque os brancos são donos da maioria das editoras, das livrarias, das escolas, e eles muitas vezes não querem que você aborde o tema do racismo. Simplesmente não querem, né? Então, o Caderno Negro, nesse sentido, vem atender uma demanda que nós, negros, temos, que é falar sobre as nossas dores. Algum tempo atrás, não, muitos anos atrás, 20 anos atrás, gente, lá no início dos anos 90, eu tomei contato com um trabalho aqui na academia, que é da Aparecida Quintão. Nessa época, gente, eu tinha, como tenho também, um preconceito muito grande. E eu, depois de ver o trabalho dessa mulher, conversei com ela lá na faculdade, conheci o trabalho dela a fundo, estudei, reproduzi algumas atividades que eu fiz aí com relação à literatura, levei ela também para fazer algum trabalho, e ela fala de uma coisa que eu tinha um preconceito muito grande, que era a comunidade dos homens pretos, da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Eu tinha um preconceito com essa comunidade, porque eu vejo eles aqui e eu achava que não é possível. Enquanto a gente vai para a rua gritar, lutar, falar, ser preso, essa parte desse povo negro fica dentro da igreja rezando. Eu tinha esse preconceito. Depois que eu tomei contato, aí mudei. E a mudança, gente, quando você muda um paradigma dentro de você, não é uma coisa muito simples, não. Ela muda com dor. Você muda com dor, porque você está confortavelmente numa posição teórica ali, postado, conveniente, aí você tem que mudar porque chegou o novo te faz você dar aquela guinada. E essa mudança sai com dor, não é muito simples você mudar. Estava errado, não era bem assim. Agora já conheci melhor. Nesse sentido, eu fiz um poema, lá nessa época que eu tive que mudar mesmo para valer. Não tinha como, porque eu estava vendo a realidade. O que eu pensava não era aquilo que eu pensava, então eu tenho que mudar. E muda com dor. O escritor faz muito disso. Gente. Quando a gente aceita a mudança, a gente caminha mais fácil. É uma crítica também. Décio, só escurecendo um pouco isso que você falou, e é legal trazer a Tânia assim. É interessante lembrar dessa questão dos movimentos negros e das situações negras. Assim. Teatro negro, o Abdias fez um trabalho importante e instrumental, mas tem desde o começo do século teatro negro. Né? Associações negras tem o Quilombo hoje, mas já teve também a partir do Luiz Gama. Né? Antes da abolição já tinha associações. Bem antes, já. Exato. Então a nossa luta vem de longe mesmo, não é agora. Vem de longe. Vem de longe e vem de outros espaços. E então também, e é isso também, eu também tive essa dificuldade de aprender essa questão dos movimentos. Então teve esse movimento da igreja que teve um apoio grande, que era um espaço, Tânia, onde também se ensinava, né? Onde se trabalhava, onde se ensinava os outros, onde se apoiava financeiramente. Exatamente. Então, eu tinha um preconceito com isso, viu? Não, Nossa. A gente imagina que foi, tá?
o trabalho, a Frente Negra, que foi muito importante aqui em São Paulo, mas ela teve todos outros trabalhos antes para existir. Quer dizer, a nossa luta não acontece assim, Exatamente. vamos fazer Exatamente. e vai. Não é de primeira, você vai Não é fazendo. assim. Ela é cotidiana, é o tempo todo. Aí, como chega você nesse momento, eu tenho um canal lá que a gente vai apoiar para crescer. Outros, tem o Quilombo hoje, que é um outro quilombo de letras. Você já tem um quilombo na web. Isso é muito interessante, isso é muito importante Não, para a nossa com luta. certeza. São os novos tempos que vão chegando, cabeças novas vão chegando, assimilam a tecnologia e fazem a tecnologia envolver a nossa luta, o nosso trabalho. Isso é importante. Quando eu vejo a Tânia, por exemplo, pela primeira vez escrevendo, ela vai escrever muito tempo, é pegar a veia do caderno negro, ela vai em todas. Não, e ela E já esse é está o nos trabalho, Carolina e Camilo. já está assim. Depois Exato, ela vai falar as outras exato. publicações dela Falou aqui. de Conceição, Carolina, e foi falando. Isso é muito importante, porque isso vai estimulando a nossa luta, sabendo que nada disso foi em vão. Nada disso foi em vão. Mas, Em alguns momentos a gente é criticado, tem que aguentar firme ali, porque a crítica é pesada. Na academia, a crítica bate na gente que não tem literatura negra. Não, aí, mas você fala, não, como não tem? Não, sua literatura é panfletária. Eu falei, não, não é panfletária. É a preocupação de um negro, de uma mulher negra, com a realidade com que ela vive. Como no livro lá da Carolina Jesus, que ela contava ali o cotidiano dela e transformou aquilo num best-seller. Tá? Então, eu só um tenho. shampoo, sabe assim? Pode falar. Um shampoo. O resto nada é neutro. E aí querem que a gente seja neutro. Nós não somos neutros. Não é Nós neutro, não temos sou neutro. tendência. Eu não sou neutro. Eu fiz um trabalho, Camilo e Tânia, eu fiz um pequeno trabalho também na faculdade, para eu abrir mesmo o cabeção. Eu percebi, por exemplo, que em Minas Gerais, eu centrei em Minas Gerais, em alguns locais de Minas Gerais, várias fazendas, pedaços de terra, sítios, eram de gente negra. Eu fui no Quilombo dos Arturos e outros quilombos para entender que movimento que era aquele que esses negros têm em Minas Gerais, que em outros estados tem muito pouco. Eles são donos de terra. E aí eu fui descobrindo, você vai fazendo uma pesquisa, você vai descobrindo que as mulheres negras, lá na senzala, olha que coisa louca, hein, Plínio? As mulheres negras negociavam a questão sexual com os brancos. E isso gerava filhos. E você pega, principalmente Machado de Assis, é um dos grandes, sempre filho de uma negra com branco. Luiz Gama também, Aleijadinho também. Uma série de homens que se projetaram na sociedade eram filhos de escrava negra com um homem branco. Esse homem branco não reconhecia o filho. Muitos deles não eram reconhecidos. Porém, quando eles morriam ou estavam lá perto da morte, eles deixavam, digamos, um pedaço de terra da fazenda para aquela negra que ele sabia que tinha um filho dele, ou dois filhos dele. Cara, isso me deixou com a cabeça. Eu fiquei louco. Falei, meu, como pode acontecer? As alforrias que a gente levantou era tudo de negociação entre a mulher negra e o dono da fazenda. Poucas alforrias, assim, em termos de porcentagem, a grande maioria são mulheres que negociavam com o dono da fazenda. E aí entrava a questão do sexo. Olha, vou ter um filho seu, só que você vai ter que pagar estudo dele. Quando esse pagamento do estudo dessa criança, esses caras se projetavam, Cruz e Souza também, e tem muitos outros que eu elenquei para fazer essa afirmação que eu tenho aqui. Então, o poema que eu fiz foi relacionado à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? Porque foi naquele momento de mudança que eu tinha que mudar, porque o meu pensamento está muito velho, muito sem base, então tive que mudar. E mudei, não tenho medo de mudar, não. O Hoje chama-se Ah, Senhora do Rosário dos Homens Pretos, sem as lágrimas de outrora, volta a oração. Hoje, esse doce riso de nossa raça flui como o caminho da missão cumprida. A carga foi pesada, a canga apertada, mas vencemos as várias batalhas, apenas para provar a nossa humanidade. Ah, Senhora do Rosário, a pintamos de preto, igual a Aparecida no Rio.
Só que só para aparecer com a gente. Na noite dos tempos, seguimos descalços, com chagas no peito. E hoje nossos filhos recontam a história dessa nação. Não foi por mal, nem por nenhuma exaltação, foi por bem, pois todo dia por fazer uma nova jornada. Precisamos nos ver em você para continuar a caminhada. Ah, Senhora do Rosário, nossa dança, tão perseguida, porém valorizada hoje no mundo inteiro. Até a escola temos, esperamos chegar em fevereiro e lá contamos, cantamos e dançamos. E nossos filhos jogam a capoeira do saber. É o nosso sonho, escravizados por tantos séculos, transferirmos da senzala para a favela. E nesse caminho endurecido pelo preconceito, aprendemos a fazer rumo à caminhada. Assim, Mãe do Rosário, alegremos mais por rimar, não sofrer como morrer, nem viver como empobrecer, e sim o sol de um novo dia que traz um novo amanhecer para essa gente negra da diáspora. É isso. Legal. E é isso, né, Tânia? As nossas trajetórias, elas são diversas, elas são, elas são profundas, elas são diversas, né? Porque nós não temos um tipo de negro só, né? E muitas vezes assim, nos faz a pensar, isso é bom, né? Pela nossa descoberta, não é? Sim. É, como o Eu Odete também fiz uma falou, reflexão assim, mas desculpa, mas é que eu fiquei imaginando assim. É que é interessante, é porque é diversa, né? Você dá um outro olhar para uma outra coisa, como o Décio falou, abre o cabeção, né? Vai. É. Sim, Tânia, tem uma prosa, um poema para gente? tem, é, meus poemas, eles têm um formato assim, são poemas mais curtos, né? Bem concisos, né? Então, tem esse poema que está bem atual, está bem faz parte do nosso cotidiano. É que ele faz onde o racismo habita. Na senzala contemporânea, a bala sempre encontra um corpo negro para furar. O chicote que evoluiu, hoje é o revólver a matar. É isso que a gente vê no nosso dia a dia, né? Aqui, não só aqui na cidade de Salvador, mas todo momento, principalmente com esse desgoverno que está aqui, que nós estamos vivenciando. Então, é um poema que traz isso, né? Infelizmente, a gente tem que estar falando, que eu não gostaria de estar falando, mas é o que a gente vivencia, ver nossos meninos, nossas meninas sendo mortos, né? Por esse chicote que evoluiu. Com certeza. Deixa eu aproveitar agora, antes da gente começar, a gente já está nos nossos momentos de despedida, é fazer uma. Né, Nota de Escurecimento é um canal que já estamos há quase 2 anos, né? Todas as sextas-feiras pondo no ar, ou fazendo ao vivo, fazendo com parceria, trazendo outras coisas. E nós já tivemos, como essa também já está entrando na nossa memória, nós tivemos boas conversas, boas quizumbas, assim, né? E nós trouxemos várias autoras e autores negros poderosos daqui da Bahia, de lá, né, do Rio Grande, e vamos trazer mais, né? Então até peço para todos que têm assistido, você acha interessante? Veja quem, né? Dá uma nos comentários, né? Dá uma sugestão, convida fulano, convida ciclano. Eu tenho, né? E no final, por favor, dê o like, assine o canal para mais gente ver. Mas a sugestão hoje, em cima dessa conversa com a Tânia e com o Décio, foi uma conversa que nós tivemos no ano retrasado, no passado, né? Tivemos num passado, foi o Kizuba com a Bicha Poeta, aí de Salvador, Patrícia Santana, também de Salvador, e o Daió, aqui de São Paulo. Foi uma conversa muito poderosa, muito gostosa, muito interessante dele todo. O Daió estava trabalhando, então foi na época da pandemia, foi muito boa essa Kizumba. Eles
cantaram, dançaram, foram muito interessantes. Então, essa é uma sugestão para a gente aqui. E é isso, a gente está nesses momentos. Eu quero, né, vou pedir para que cada um assim se despeça e também coloque um poema, uma prosa para a gente fazer. E aí eu quero agradecer a gentileza, a disponibilidade, né, da Tânia Cerqueira, do Décio Vieira. Muito obrigado de terem vindo, assim, terem dado um tempo para a gente, para contribuir nessa questão dessa literatura de autoria negra. Assim. Décio? Sim, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, Camilo. E pode ter certeza que a gente vai estar junto aí nesse trabalho que você está propondo, nesse quilombo também que você já criou nas redes, um quilombo também, a gente vai fazer parte e vai contribuir. Sempre que precisar, estamos aí para contribuir, tá certo? Uma alegria conhecer também a Tânia e vamos seguindo, conversando e escrevendo, né, que é a nossa principal preocupação. Essa poesia minha, não, bem curtinha, chama-se O Verso, aquilo que a gente vem falando. Na verdade, o verso, a poesia, ela é algo que sai de dentro, assim, mas não é uma coisa que você constrói muito fácil, não. Ela, de repente, está dentro do autor, mas ela não consegue se expressar em palavras. E o dia que isso acontece, é uma catarse. Você fala, poxa, onde é que saiu? A poesia já está no autor. Chama-se O Verso. Abre-se a fenda da vida. Surge os primeiros fios. Um movimento quase imperceptível indica: eu estou vivo. O vagido das primeiras palavras está prestes a explodir. O corpo vai sendo expulso. A forma, o mundo o conhece acabado. Seu peito inflama, inflama a realidade, sua vez enrubesce. Desafia os olhos, o grito estertoroso, a coluna na garganta, ele acabado, eis ele pronto e acabado, o verso. Legal, Décio. Muito obrigado, muito obrigado. Tânia? Queria agradecer a Plínio, né, pelo convite e a Décio, né, pela experiência aí, pela aprendizagem também, toda essa história, toda a sua trajetória, né, que vai me servir como inspiração também. E agradecer, né, que as pessoas assistam, né, o Nota de Esclarecimento, que é esse quilombo digital, que a gente tem que estar se reinventando, né? Então, hoje a gente está se encontrando, eu aqui em Salvador, cada um no seu canto, mas assim, falando da mesma coisa, falando da nossa literatura, falando do que a gente está vivenciando. E eu gostaria de terminar falando com esse poema aqui, Encrespar. Veio a emancipação, uma rebeldia tardia, e fiz festa, na minha cabeça, uma liberdade, que só quem tem cabelos crespos entendia. Então é isso, eu gostaria de terminar e agradecer imensamente. Sou eu que agradeço, agradeço a todas, agradeço Tânia, agradeço Décio, agradeço a todas e todos que estão assistindo. Peço que assinem o canal, façam seus comentários, deixe todas as coisas e ó, estamos aqui, tá certo? Agradeço, obrigado, tchau, querido. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.